Bom dia, boa tarde, boa noite, companheiros da Vasco Connection, amigos que nos dão a honra de confiar no nosso trabalho, de acompanhar o nosso canal, de estar sempre atento às notícias. Aqui José Américo, repórter, amigo da galera que trabalha junto com o Edu para levar a vocês as informações atualizadas do Vascão, as informações relacionadas ao mercado da bola, relacionadas a especulações, a SAF, as situações de patrocinador master, e que participamos de todas as transmissões e levamos até você a transmissão mais honesta e mais vascaína do YouTube no Brasil. Então, nesta manhã, nesta tarde, nesta noite, depende do horário que você esteja ouvindo, quero trazer para você uma situação do mercado da bola que apareceu nesse instante agora para o Vasco. O Grêmio de Porto Alegre ofereceu ao Vasco 4 jogadores para que desses 4 o Vasco escolhesse um e levasse para si o nosso PH. Dando crédito à informação, essa notícia teve como fonte o repórter Diego Rossi, e segundo a informação do mesmo, o Grêmio ofereceu Aravena, Cuéllar, Cristaldo e Dodge. O Vasco escolheria um dos 4 e daria ao Grêmio em troca o PH. O Vasco de pronto já recusou essa proposta e disse que o PH, o Vasco só aceita negociar o PH por um valor de 10 milhões de euros. Lembrando que o PH é um jogador que está na pré-lista da seleção brasileira para a Copa do Mundo, pode ser um dos jogadores convocados, e o Vasco pretende valorizar o seu ativo, o que comercialmente falando é negócio. Sim, já queremos o Cuéllar muitas vezes, mas se o Cuéllar hoje está sendo posto de lado pelo Grêmio, ele não serve para o Vasco neste momento, a não ser que surja uma oportunidade de mercado, mas não para negociar com o PH. Acho que esse movimento negativo do Vasco, essa proposta do Grêmio é inteligente. Apesar de o PH ter 29 anos, ele tem muita saúde, tem muita bola para queimar. Lembrando que o Ryan foi vendido por 35 milhões de euros e me parece que o PH, no estágio atual em que está, na fase pré-Copa, sendo um dos possíveis convocados para a Copa do Mundo, 10 milhões de euros é um valor que o Vasco entende como justo, e está certo o Vasco em valorizar seus ativos. Não devemos desfazer nem reforçar um rival com um grande jogador, com um grande lateral, e trazer, com todo respeito aos profissionais do Grêmio, aqueles jogadores que o Grêmio entende como refúgio, como dispensáveis. Se não serve para o Grêmio, não serve para o Vasco. O Vasco vive um outro patamar no futebol agora, com um elenco muito mais qualificado, e não acho inteligente desfazer do PH para ter acesso a qualquer uma desses 4 jogadores que foram oferecidos ao Vasco. Então, dando essa notícia a vocês, quero dizer que o Vasco recusou e não vende o PH por menos de 10 milhões de euros. É a informação que temos no momento quanto ao mercado da bola. Quero aproveitar aqui ainda durante a gravação deste vídeo para vocês, pedir a você que não é inscrito que venha se inscrever para o canal Vasco Connection, venha fazer parte da família vascaína que mais cresce no YouTube, que leva para vocês notícias do mercado da bola, que traz notícias sobre a SAF, análises jurídicas, possibilidades jurídicas da SAF, que traz notícias também acerca dos patrocinadores do Vasco, que vai estar transmitindo todos os jogos do Vasco nesse Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, Copa do Brasil, Copa Sul-Americana. Acredito que muitas vezes, até na Copa Sul-Americana, poderemos estar em loco trazendo para vocês a notícia no timing dela corretamente. Aperte o sininho de notificação para que você esteja sempre recebendo os vídeos que lançamos diariamente, às vezes 2 vídeos, às vezes até mais em caso de necessidade, lives que são feitas entre Edu, eu e convidados que podem ser trazidos para o canal, entrevistas, enfim. Você tem acesso a um amplo canal com notícias do Vasco em tempo real, com jogos transmitidos a custo zero, bastando para isso que você se inscreva. E aí eu peço a você que, além de se inscrever, marque o sininho aí para que você seja notificado de todos os vídeos que postamos. Se puder, hype o canal e compartilhe com aquele amigo vascaíno
para que ele também tenha acesso ao Vasco Connection. Quero dizer a você que somos o canal do Vasco que mais cresce no YouTube, e é uma honra ter a audiência qualificada de vocês. Bom, eu não sou muito do carnaval, mas talvez você ontem tenha se permitido curtir o carnaval. Ontem nós tivemos a outra quarta de final, a terceira quarta de final do Campeonato Carioca, do clássico Flamengo e Botafogo, onde o Flamengo venceu o Botafogo por 2-1 e se credenciou a disputar a semifinal com o Madureira. O Vasco venceu o Volta Redonda nos pênaltis, como todos sabemos, e agora está no aguardo do adversário que sai hoje da partida Fluminense e Bangu. Lembrando que agora nas semifinais os jogos são ida e volta, são 2 jogos. Se o Fluminense passar pelo Bangu, 2 jogos no Maracanã, 2 jogos com estádio lotado, 2 jogos, sem dúvida nenhuma, com a esmagadora torcida do Vasco. E aí eu quero fazer uma crítica aqui, e aí a gente faz a crítica tentando ser uma crítica construtiva. O Fluminense busca rivalizar com o Vasco, ele só busca, ele não consegue, por conta de lado de Maracanã. Lembrando que quando o Maracanã foi inaugurado, houve um acerto entre os 4 clubes, que o primeiro campeão teria o direito de escolher o lado em que sua torcida ficaria, lado sul. Vasco foi o primeiro campeão, dono de direito de sua torcida estar ali, e o Fluminense, por ter a concessão do Maracanã a título precário junto do Flamengo, por birrinha, por bater o pezinho, entende que ele deve ficar lá para fazer raiva no Vasco. Só que o Fluminense nunca consegue encher o Maracanã. O Fluminense, todos os jogos do Maracanã que você vê no Campeonato Brasileiro, Campeonato Carioca, são 13, 20 mil pessoas que eles põem um São Januário esvaziado com a torcida deles dentro do Maracanã. Então, quando vão jogar com o Vasco, eles tomam uma surra em quantidade de torcidas. E aí a gente vê pessoas como o nosso amigo Dezão implorando para que o torcedor do Fluminense vá até o estádio, compre ingresso para não ver o show da torcida vascaína. Nós estamos aguardando hoje, ansiosamente, o vencedor de Bangu e Fluminense. Não aponto favoritos. José Américo, o Fluminense é um time melhor que o Bangu. Pois é, mas o Fluminense não me passa confiança nenhuma. O Fluminense tem um bom elenco, o Fluminense está invicto no Brasileirão há 10 jogos, mas o Campeonato Carioca é outra coisa, e hoje é um jogo decisivo, é um jogo mata-mata. O Bangu pode entrar em campo por uma bola, conseguir essa bola e classificar. De todo modo, eu prefiro que venha o Fluminense, para que nós consigamos aumentar o número de vitórias sobre eles e disparar nesse número que demonstra que o Fluminense é nosso freguês eterno. O Botafogo, que é o outro freguês eterno, ficou para trás. Perdeu para o Flamengo, e agora a possibilidade real do Flamengo, sendo bem honesto, a possibilidade do Flamengo passar pelo Madureira é maior do que o Madureira passar pelo Flamengo, ainda que seja possível que isso aconteça. Prevejo ou antevejo uma final Vasco e Flamengo, que é a final que eu quero. Eu quero demonstrar, eu quero provar, eu quero ver o meu time quebrar esse tabu, porque tabu foi feito para quebrar, de muitos jogos que não ganhamos do Flamengo, e voltar a vencê-los. E vencê-los com autoridade. E hoje, pessoal, com os jogadores que o Vasco tem, e aí eu entro num outro assunto, Spinelli, que é um jogador que entrou assim, despertando na torcida vascaína muita esperança. O Rojas, que é um jogador que em poucos jogos do Vasco já é uma unanimidade, ou quase uma unanimidade no meio da torcida para barrar o Coutinho. Coutinho, craque da Copa de 2018, gênio da bola. E nós ainda temos o Andrés Gomes voando. Eu quero ver a zaga de quem quer que seja segurar André Gomes. Nuno, um grande jogador. Torço para que o Marino Inestrosa adapte o mais rápido possível ao futebol brasileiro, para que possamos ter jogadores de mesma característica nas duas pontas, botando a bola para que o Spinelli seja o artilheiro de todos os campeonatos. Zé Américo, você está viajando, Spinelli artilheiro de todos os campeonatos? Sim, Spinelli artilheiro de todos os campeonatos, porque nos últimos 5 jogos o Vasco criou 126 oportunidades de finalização, chances de gol, bola na trave, das quais ele converteu apenas 4. Lembrando que desses 5 últimos jogos, onde criamos 126 oportunidades, o Spinelli entrou no finalzinho do penúltimo jogo
e entrou no segundo tempo do último jogo e no seu primeiro toque na bola já fez um gol. Então, o Vasco a continuar essa produtividade de chances de gol, o Spinelli tem tudo para ser artilheiro do campeonato. Vamos torcer também para que o Brenner entre em forma. O Brenner não é um mau jogador. O Brenner ele não está adaptado ao esquema do Diniz ainda e, na minha opinião, é um bom reserva para o Spinelli. Importante que ele brigue por posição, que ele se esforce, porque o Vasco só tem a ganhar com isso. Estamos ainda aguardando o Cuiabano, a vinda do Cuiabano, a estreia do Cuiabano. O Cuiabano jogava o campeonato sub-23 na Inglaterra, onde o nível de intensidade era muito menor do que o nível do Campeonato Brasileiro, e o Cuiabano, já começando a fazer seus treinamentos no Vasco, sentiu um incômodo na coxa direita, e o Vasco está fazendo um equilíbrio de trabalho físico com o Cuiabano para que ele possa já estrear pelo Vasco tão logo tenha as condições. A expectativa de que ele seja relacionado para o próximo jogo do Vasco, e creio ainda que como reserva para que vá entrando aos poucos, mas todos nós conhecemos o Cuiabano, que jogou no Botafogo, que é um grande jogador e que, adquirindo a sua forma física e estando em plenas condições, vai agregar muito ao Vasco da Gama. Torcedor vascaíno, eu quero dizer mais uma palavra para você. Tenho visto vários comentaristas, a gente que é do meio, a gente troca muito ideia uns com os outros. Alguns querem logo a saída do Diniz, outros, como nós, entendemos que você colocar um técnico agora, ele não vai resolver o problema do Vasco. É mais fácil o Diniz resolver o problema do Vasco, já conhecendo a equipe, já tendo o elenco em suas mãos, para poder imprimir o seu estilo ao Vasco e para que o Vasco possa, queira Deus, conquistar o primeiro título do ano, que é o Carioca, que não conquistamos desde 2016. Para finalizar o vídeo, eu quero fazer um comentário que eu sei que o meu amigo Edu já fez na parte da manhã, mas eu me sinto obrigado pela honestidade com vocês a comentar. E é o seguinte, ficou muito feio para o Felipe Coutinho ser substituído e não ter voltado para o banco no intervalo. E ficou muito feio pelo seguinte, Felipe Coutinho já é um jogador consagrado no mundo inteiro, então ele não tem que se abalar por vaias. E ele jogou mal, ele tem que fazer uma autocrítica que jogou mal e foi muito bem substituído pelo Rojas, que imprimiu outro ritmo de jogo ao Vasco, e felizmente o Vasco saiu classificado de um jogo onde o torcedor vascaíno e o Vasco não merecia sofrer o que sofremos. É outro motivo pelo qual ele devia voltar pelo banco, além de ser um jogador consagrado, maduro e que já disputou a Copa do Mundo, devia respeitar o companheiro que entrou no lugar dele, se conformar com a substituição e ir para o banco para se juntar aos seus companheiros e, de uma forma ou de outra, passar uma energia, torcer para que o seu companheiro que o substituiu fizesse a função que o Diniz havia pedido que ele fizesse e que o Coutinho não estava conseguindo fazer. E mais do que isso, o Coutinho, como se diz e já mostrou que é vascaíno, ali ele tinha que estar no banco, ele não tinha que ir embora, sair, não voltar. Isso é coisa de menino, isso é um ato infantil. Creio que o Coutinho, se ele refletir no que ele fez, ele vai entender que agiu de modo errado. E que entenda que em nenhum contrato de trabalho com jogador de futebol vem escrito que ele é obrigado a ser titular. Não existe isso. E o Vasco do Diniz, e isso eu gosto, é por meritocracia, é quem estiver jogando mais. O Rojas a gente pode estar querendo já há algum tempo, mas desde que o Rojas começou a entrar pouco a pouco, ele foi conquistando espaço. E que o Coutinho volte, que o Coutinho utilize esse momento como motivação, porque todos sabemos da qualidade dele, mas que ele utilize esse momento como motivação para poder tentar recuperar a posição que para mim hoje é do Rojas. Então, pessoal, eu desejo aí um bom carnaval para quem gosta do carnaval, tenha juízo, cuidado, divirta-se respeitando, não assediando as pessoas. Assédio é crime. Tudo que vem depois do não é assédio. Estou falando agora como advogado. Tudo que vem depois do não é assédio. Vamos esperar então o próximo jogo do Vascão. E aqui o repórter da galera, o seu amigo José Américo, deseja tudo de bom a você. Vitória Vascão. E aqui é Vasco. Sou muito Vasco.